Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a terra. Disse Deus: haja luz. Você pode repetir isso comigo? Haja luz. E houve. Glória a Deus. Só até aí, depois nós vamos citando a história. Eu acho que num momento de crise que o nosso país passa, nada melhor do que saber que nós podemos ser prósperos também mesmo em meio à crise. A crise, infelizmente, atinge a todos, seja filhos das trevas ou filho de Deus. Não temos desconto no combustível, no aluguel, por causa de ser crente. Mas nós precisamos saber que há princípios que nós aplicamos também na nossa vida financeira, segundo a palavra. Porque, 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda palavra é inspirada por Deus. Eu sei que talvez há uma tendência errada, por causa de alguns distorcerem a respeito do dinheiro, usarem textos bíblicos para fazer coisas a seu favor. Outras pessoas vão para o outro extremo e acabam não falando de dinheiro, sendo que a Bíblia, o tempo todo, você vê ela falando disso. A Bíblia é fantástica por causa dessas coisas. Ela fala sobre dinheiro, fala sobre casamento, criação de filhos, fala sobre tudo. Não é porque o diabo distorceu o sexo que Deus fez. Deus fez a relação sexual, o diabo deturpou isso, transformou em pornografia. Mas não é porque o diabo deturpou isso que você vai deixar de ter uma vida saudável com o seu cônjuge. E não é porque o diabo tem distorcido a questão do dinheiro que nós também vamos para o outro extremo e achar que não devemos falar disso. Eu quero passar aqui, com base na criação, alguns princípios de como nós podemos sim ser prósperos financeiramente, mesmo em meio à crise. Algumas interpretações de Gênesis 1, eles dizem o seguinte, que o primeiro versículo, Deus fez o mundo. Daí depois deu um Big Bang, explodiu tudo. E no segundo versículo, em diante, Deus reconstruiu o mundo. Particularmente não creio dessa forma, não quero pregar sobre a criação hoje. E depois Deus chegou a recriar. Não cremos nisso. Mas na nossa vida financeira pode acontecer dessa forma. Eu não sei como você chegou aqui, talvez a sua conta está lá 0,00000. Ou tem alguns números, só que um sinalzinho de menos na frente, negativo. Mas Deus é poderoso para reverter isso, se você seguir os princípios dele. Deus, ele reverte qualquer coisa, quanto mais a nossa vida financeira. Alguns dizem que o caos no mundo veio por causa do pecado. Talvez o caos na sua vida financeira também veio por causa do pecado. Você não sabia administrar direito, não fazia nada direito, e por causa disso, você colhe os frutos hoje. Mas Deus é poderoso para reverter essa situação. Às vezes você aprendeu coisas a vida inteira errada, e eu sei que tirar essas coisas é difícil. Quantas pessoas eu já vi se endividando, porque o menininho vai fazer 1 ano de idade. Aniversário de 1 ano tem que ter, mesmo sem dinheiro. É isso que o mundo passa para nós ou não? Não importa, aniversário de 1 ano é uma vez na vida. Você não vai fazer. Daí você faz, fica 2 anos pagando o aniversário de 1 ano. Ou casamento. Ai, casar tem que ter festa, festa. Irmão, é bênção, se for casar faz festa. Chama a gente, aleluia, é bênção. Se puder, você faz igual os judeus. Os judeus tinham 7 dias de festa. Ai, que bênção. 7 dias comendo e dançando. É tremendo. Mas o mais importante é casar, mesmo que seja sem festa. O mais importante é a bênção de Deus. Você não precisa se endividar para fazer o que é correto. Mas por que eu não colho prosperidade na minha vida? Eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho. Mas você trabalha, você dá duro, porque a Bíblia diz que não basta apenas ser fiel ao Senhor, precisa ter trabalho. Olha o que Provérbios diz, 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O exemplo que ele dá para nós é a formiga, carrega várias vezes o seu peso nas costas, mostrando que devemos trabalhar. Aqui em Gênesis 2, depois ele diz que o homem precisava lavrar a terra, para depois ele colher. E esse é um princípio básico na minha e na sua vida. Olha o que Jesus fez. Chega um cego diante dele, em João capítulo 9, e ele então cura o cego, e diz o seguinte, vai e lava-te no tanque de Siloé. Então Jesus podia melhorar o negócio, já fazer ele enxergar ali, mas não, deixou ele cego, falou, vai andando. Depois que você chegar lá e se lavar, daí você vai ver, deu trabalho para ele. Mas depois ele acabou vendo a bênção de Deus sobre a vida dele e acabou enxergando. E a mesma coisa acontece na nossa vida financeira. Eu não creio, como muitos dizem, que ser crente, nunca passaremos necessidade. Se você é fiel a Deus,
você nunca vai passar por momentos difíceis. Eu venho falar para você, mentira. Jesus já nos avisou, no mundo tereis aflições, mas sim de bom ânimo, eu venci o mundo. E uma prova que crente, fiel, também passa necessidade é Paulo. Põe ali, Otávio, por favor. Olha o que diz 1 Coríntios 4, 11 e 12. Paulo dizendo, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, não tinha nem roupa para se vestir. E somos esbofeteados e não temos morada certa. Nem minha casa, minha vida, Paulo conseguiu comprar casa. Não tinha. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Apóstolo, servo de Deus, não tinha nem o que vestir, não tinha nem onde morar. Crente também pode passar por momentos difíceis. Jó perdeu o emprego. Ou você acha que nessa crise você não pode correr esse risco? Não sabemos os planos de Deus. Às vezes Deus quer que assim aconteça, como foi o caso de Jó. Paulo passou necessidade, mas não por ser preguiçoso, mas não por ser pilantra, mas sim por servir a Deus. Esse tipo de necessidade não tem problema. Se tiver que perder o emprego, que percamos por ser honesto. E não por ser preguiçoso, por chegar atrasado, por não fazer o que o nosso chefe nos manda fazer. Daí sim, daí não tem problema. Mas como eu disse, eu sei que hábitos são difíceis de mudar. Às vezes a vida toda você aprendeu a fazer algo errado. E mudar assim de repente é difícil. Talvez você veio para a igreja com aquela mentalidade. Ai meu Deus, não vejo a hora de acabar esse carnezinho. Assim que acabar essas luzes eu vou fazer outro. Às vezes as pessoas têm esse tipo de pensamento. Mas se nós formos fiéis a Deus, também vamos conseguir mudar esse tipo de coisa. E eu quero passar aqui alguns princípios. Como transformar a crise em paraíso. Primeiro princípio, com sabedoria. Um exemplo que nós vemos é aqui em Gênesis, na criação. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Estava tudo escuro. O que precisa? Luz. Que haja luz, então houve a luz. E a mesma coisa na sua vida. Primeiro você precisa ter uma luz de como você deve lidar com a sua vida financeira. Do que você deve fazer, o que pode e o que não pode. João 1,3 diz que tudo foi feito por meio de Jesus. Inclusive a nossa vida financeira não consegue melhorar se não for por meio dele. Porque ele ensina todos esses princípios para mim e para você. A solução da sua vida, talvez você pense, se eu tivesse R$5.000 hoje, metade dos meus problemas seriam resolvidos. Sairia do negativo, pagaria minhas contas e ficava tranquilo. Mas se você é uma pessoa que tem o hábito de se endividar, mais cedo ou mais tarde você vai acabar se endividando de novo. Dinheiro não é a solução, e sim sabedoria. Foi assim com Salomão. Salomão, ele foi sábio, e pelo fato dele ser sábio diante de Deus, ele teve dinheiro. Porque se você dá dinheiro a pessoas que não são sábias, ela vai acabar perdendo dinheiro rapidinho. Coloca no Google para você ver. Quantos vencedores de Mega Sena ficaram quebrados? Quase todos. A maioria. É um ou outro que escapou. Milionário num dia. Meses depois, quebrado de novo. Porque teve dinheiro, mas não teve sabedoria para administrar. Eu vi o caso uma vez de um rapaz. Ele foi, olha, ganhou. Pobres quando tem dinheiro é brincadeira, né? Ele foi primeiro no hotel 5 estrelas, ficar hospedado lá. Já que tem dinheiro, para que comprar casa? Vamos no hotel. E ele chegava às vezes na mesa lá do almoço, todo mundo almoçando. Ele levantava e dizia, olha, é o seguinte, todo mundo aí. Por minha conta hoje. Deixa que eu pago para todo mundo. Tem dinheiro, mas falta sabedoria. A inteligência sempre supera a força. Olha o que diz Provérbios. Provérbios 24:5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Provérbios 3:13. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Não diz feliz o homem que acha dinheiro, mas o que Deus diz é feliz o homem que encontra sabedoria. Você precisa encontrar sabedoria. Quem ganha mais? Um servente de pedreiro, nada contra. Um servente de pedreiro ou um arquiteto que planeja uma casa? É arquiteto, Léo? Engenheiro? Quem que ganha mais? É o engenheiro que planeja a casa ou é o servente? É o engenheiro. O que é mais leve? A marreta chamada sexta-feira. Alguém já conheceu essa marreta ou não? Tem algum serviço que tem uma marreta. Tem uma marreta que chama sexta-feira. É o terror de todo mundo. É um peso tremendo. Se você conseguir erguer ela, o concreto já desmorona na sua frente de tristeza. Porque sabe que é muito pesado. O que pesa mais? Uma marreta dessa ou uma caneta? É preferível você carregar uma caneta hoje para não precisar carregar uma marreta amanhã. É preferível você carregar um livro hoje
para não precisar carregar coisas mais pesadas lá na frente. Eu não sei se você já teve o privilégio de trabalhar no serviço braçal, é terrível. Teve uma época da minha vida, eu estava estudando. E eu falei, eu não aguento mais, isso aqui é terrível, a cabeça até fundia. Eu falei, quer saber? Vou ser peão. Alguém tem que ser peão, nem todo mundo é patrão. E eu coloquei isso na minha cabeça, vou ser peão. Daí eu fui construir um quarto lá na minha casa. Meu filho tinha nascido, fui construir um quarto a mais lá em Guará. Um mês trabalhando de servente de pedreiro com meu sogro, nunca mais eu quis saber daquilo lá. Eu vou estudar de novo. Que é melhor, é terrível. Só tem 2 caminhos nessa vida, o caminho ruim e o caminho pior. Não existe essas coisas de, a vida é bela, vai dar tudo certo se você ir pelo caminho correto. E se você preferir o caminho da sabedoria, a tendência é dar mais correto ainda. Quantos aqui já assistiram aquele filme Capitão América? Tem uma cena bem no comecinho, é interessante, porque aquele Capitão América, na verdade, ele é muito forte, só que antes ele era um soldadinho mirrado. O sonho dele era servir no exército americano. Ele tenta e não consegue. Daí o que ele faz? Depois que ele faz umas tramóias lá, ele consegue entrar no exército. Daí no comecinho aparece eles fazendo uma corrida de 15 quilômetros, e o povo morrendo, desgastante. E então eles chegam diante de um mastro com a bandeira dos Estados Unidos lá em cima, e o sargento diz o seguinte, aquele que conseguir arrancar a bandeira lá de cima, vai voltar de carro, não vai precisar voltar correndo. Ser 15 quilômetros correndo, voltar mais 15, irmão, é terrível. E então o pessoal já cansado de correr, tentando se matar, subindo, ninguém conseguiu. E então esse pequenininho, que era o Capitão América, que veio a ser o Capitão América depois, olhou um parafuso assim embaixo da haste, que estava segurando a bandeira, arrancou o parafuso, caiu o poste, ele foi, pegou a bandeira e deu para o sargento. Usou a cabeça. E a mesma coisa também na nossa vida. Temos que aprender a usar a cabeça. Uma vez eu vi uma frase do Bill Gates que ele disse o seguinte, não trate mal os nerds da sua sala de aula. Nerd, irmão, sabe o que é, né? Aqueles que sentam lá na frente, o clean, só estuda, não faz nada. E o Bill Gates era um desses. Ele diz, olha, não trate mal esse tipo de pessoa, porque é uma grande probabilidade de você trabalhar para ela. Quem usa a cabeça para estudar, não precisa quebrar a cabeça depois. Precisamos ser sábio. E o que é ser sábio? Sábio é pedir conselho quando não sabe as coisas. O problema é que a maioria dos homens, principalmente, tem a síndrome do macho. Acha que sabe tudo. Não precisa pedir conselho para ninguém. Acha que aqui na cabeça dele ele já veio com tudo que ele precisa. Mas a Bíblia diz que precisamos aprender a pedir conselho. Olha o que diz Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Claro que multidão de conselheiros e de homens fiéis, de homens inteligentes, não só em relação à palavra, mas em relação a qualquer serviço. Provérbios 24, 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Não está fazendo as coisas sozinho, não, é o que ele diz. Procura saber alguém que já fez aquilo. Procura saber alguém que já foi por aquele caminho, para que você não tente inventar roda, sendo que inventaram há milênios atrás. Procure conselho, vá lá. Precisa de alguma coisa? Conversa com o seu pastor. Se você não sabe, vai lá, pastor, como que eu faço isso aqui? Como me comporto? Entrevista de emprego. Como que eu faço com a minha esposa? Como que eu trato o meu filho? Conversa com seus pais, que são muito mais experientes. Não tente inventar o que já está inventado. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar um carro, faz muito tempo que eu não compro, a última vez que eu comprei esse, você acha que eu fui aonde? Eu fui no mecânico. Falei, irmão, tem um carro lá, dá uma olhada para mim. Olhou o motor, fez isso, fez aquilo, porque eu não entendo. Eu entendo um pouquinho de pregar, o resto. Se você abrir um capô de um carro para mim, eu só sei onde é a bateria, o resto não sei nada. Isso aí tem que pôr água também. Só. O que eu preciso fazer? Preciso procurar pessoas que têm conhecimento maior que o meu. Temos que ser igual Paulo. A Bíblia diz que Paulo estava num barco e Deus falou, não vai morrer ninguém. E Paulo está tranquilo. Só que daí o barco começa a afundar. E os marinheiros começam a pular e querer sair nadando embora. Paulo vai e diz lá para o capitão, capitão, não deixa ninguém pular não. Mas calma aí, Paulo, Deus falou para você que não ia morrer ninguém. Paulo era esperto, ele sabia, olha, eu entendo de pregar, mas de remar eu não entendo não. Se esse povo for, eu estou perdido. E vai todo mundo estar perdido. Então temos que ir atrás desse tipo de pessoa. Quer casar? Meu Deus do céu, irmão. Quer casar? Vai conversar com o seu pastor, vai conversar com o seu pai. Agora, os jovens de hoje, quer casar, quem que eles consultam? Perfil do Facebook, dá uma olhadinha lá. Só que os irmãos sabem, né? Facebook ninguém coloca foto do jeito que é. Eu duvido ter uma irmã aqui que coloca foto no Facebook quando acorda. Cabelo parece que é leãozinho espalhado para tudo que é lá, não põe. Segundo princípio, trabalho primeiro, lazer depois. Você pode repetir para a pessoa do seu lado? Trabalho primeiro. Essa é uma lógica da vida.
Primeiro plantamos, depois colhemos. Não existe nenhuma possibilidade de você colher para depois plantar. A lógica natural, primeiro você planta. A Bíblia diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos. E Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Se nós formos pegar por essa lógica, Deus primeiro trabalhou 6.000 dias para depois descansar. Agora o que a gente quer fazer? Quer começar o dia descansando. Uma vez, meu filho estava falando para mim, estava reclamando que para que isso dá 5 dias e 2 de folga? Podia ser o contrário. 5 em casa e 2 na escola. Isso é o que todo mundo quer, só que isso aí não funciona. Precisamos aprender a trabalhar de forma árdua primeiro. Plantar, para que depois nós possamos colher. Primeiro vem o trabalho, depois vem o lazer. John Maxwell, um pastor que é palestrante de empresas, ele conta que teve uma vez, ele estava dando uma de suas palestras, e ele viu um jovem de 19 anos, sentado na primeira fileira, sedento por aprender, por ter sabedoria. E então ele pegou aquele jovem e disse o seguinte: meu jovem, você quer aprender? Você quer ser sábio? Ele disse: quero, é o que eu mais quero. Ele falou o seguinte: olha, leia livros, devore livros, busque sabedoria, busque se relacionar com pessoas que têm sabedoria, peça conselhos. Se você fizer isso, estudar, e se afadigar, depois de uns 5 anos mais ou menos, você vai começar a perceber uma leve mudança em você. Mas se você não desistir e continuar perseverando, estudando, lendo, trabalhando, depois de uns 10 anos, talvez as pessoas percebam uma mudança notória. E se você não desistir, continuar dessa mesma forma, estudando, se dedicando, se esforçando, depois de uns 20 anos, alguém vai chegar para você e vai dizer o seguinte: como ele ficou tão esperto de repente? Essa é a lógica da vida. Não tem outro caminho. Uma vez eu vi alguém perguntando para um pastor o seguinte: quanto tempo o senhor demora para preparar um sermão desse? E o pastor disse: olha, esse daqui foram 45 anos. Ele estranhou: mas como assim 45 anos? É uma vida de aprendizado para pregar. 45 anos meu. E os homens de Deus que vieram antes, séculos e séculos e séculos antes de mim, para se fazer algo bom, precisa-se de tempo. Bill Gates uma vez foi dar uma palestra numa escola nos Estados Unidos, e ele levou um papelzinho, uma colinha dessa, falou 11 regras de como ser alguém bem-sucedido. As coisas mais óbvias do mundo, as coisas mais básicas do mundo. 5 minutos ele gastou para falar aquilo de forma pausada. Depois desses 5 minutos, ele foi aplaudido por mais de 15 minutos. As pessoas ovacionando ele. Eu pergunto para você, por quê? Não foi por causa daqueles princípios, mas sim por causa de uma vida que ele tinha. Por causa de uma vida de sucesso é que ele foi aplaudido. Quem trabalha mais? Um carregador de piano ou um pianista? Quem rala mais é o carregador, mas quem trabalha mais é o pianista. Porque você pensa que não dá trabalho? Aprender aquelas coisas é complicado. Por isso, carregue um livro hoje, para você não precisar carregar um piano amanhã. Terceira coisa que nos faz prósperos: organização. Deus tinha um planejamento. Põe lá, irmão, os 4 depois. Deus tinha um planejamento. Deus não fez a criação do nada. Vamos ver o que faz primeiro. Mas ele planejou. Ele sabia o que ele queria fazer. Ele tinha tudo contabilizado. A Bíblia diz que até os nossos fios de cabelo estão contados. Deus sabe tudo. Cada cabelo que a gente perde, porque tem tudo no planejamento dele. A Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo nome. E a Bíblia diz que há mais estrelas no céu do que areia na praia. E Deus conhece cada uma por seu nome. Deus chama cada uma. Ó, dona fulana, vem aqui. Todas elas. E Deus conhece, Deus sabe até quanto de terra tem no nosso planeta, a Bíblia diz em Isaías. Até o pó da terra Deus pesa em balança de precisão. Ele sabe de tudo. Jesus conta uma parábola que um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. O que ele fez? Nem percebi. Não, na hora ele viu, está faltando uma aqui. E foi atrás. Porque ele tinha tudo contabilizado. Em Apocalipse diz que Deus tem o livro da vida, onde estão escritos os nomes daqueles que são salvos. Deus marca tudo no caderninho, irmão, para não esquecer. Agora você acha que a sua cabeça vai lembrar de tudo? Não vai, marca. Talvez você não tenha o livro da vida, faz igual eu, marca tudo no smartphone da vida. Eu marco tudinho, senão eu esqueço. Se Deus tinha tudo contabilizado, nós também precisamos.
Deus também tinha prioridade. Deus sabia o que ele precisava fazer. Ele primeiro planejou, depois ele tinha prioridade. O que eu preciso fazer primeiro? Deus não fez as coisas a esmo. Deus tinha tantas opções e às vezes você também fica, eu preciso fazer tanta coisa. Mas faz um planejamento e coloca o que é prioridade na sua vida. Qual que era a prioridade de Deus ao fazer o mundo? Éramos nós, o homem. Essa era a prioridade. E com base na sua prioridade, Deus fez um planejamento. Se Deus fizesse primeiro o homem, não íamos conseguir sobreviver. Agora o que Deus fez? Primeiro estava escuro, ele fez luz. Depois separou água para cá, céu para cima, não sei o que para baixo. Depois fez frutos, depois veio os animais. Depois veio o homem. 5 dias de preparação para depois chegar no objetivo dele, que era fazer a nós. Se Deus teve esse planejamento, nós também não vamos conseguir ter uma vida financeira próspera se não tivermos planejamento, se não tivermos prioridades na nossa vida. Qual que é o maior investimento que um mecânico deve fazer? Em ferramenta, em sabedoria, porque daquilo ali vai vir o sustento dele. E a mesma coisa na sua vida. O que você tem como prioridade? É nisso que você precisa investir. Invista naquilo que vai te fazer crescer. O que deve ser um investimento de um pastor? Livro. O pastor precisa de ler, precisa ter conhecimento. E nós precisamos ver o que é prioridade para nós também. Se Deus tivesse feito o homem de primeira, todos os planos dele iam por água abaixo. Por exemplo, você está aqui, você quer comprar uma casa. Você tem que fazer um planejamento, porque não é algo fácil. E para você conseguir esse seu objetivo, você vai ter que também renunciar a algumas coisas, deixar de lado. Uma vez conversava com um irmão, e ele precisava muito trocar de casa. Só que ele estava sem carro. E ele precisava de carro para ir com a sua família para a igreja. Carro hoje em dia, eu sei, não é luxo, é necessidade. Carro é necessidade. Ar-condicionado, vidro elétrico, airbag, isso aí não. Se locomover é uma necessidade. Agora, luxo, não precisamos disso. Por exemplo, arroz, feijão é necessidade. Bife é luxo. Temos que colocar prioridade na nossa vida. Precisamos colocar as coisas em ordem. Daí esse irmão, o que ele fez? Ele precisava demais da casa, só precisava de um carro. E ele tinha uma condição financeira boa. Sabe que carro ele comprou? Chevetão. Comprou um Chevette. Os irmãos olhavam, mas eu trabalho numa empresa boa, é chefe lá no seu setor, e andando no Chevette. Mas ele tinha um objetivo maior lá na frente. A gente até brincava com ele, irmão, chegou de Chevectra. tem o bullying gospel até dentro da igreja, né? Infelizmente. Mas ele tinha um objetivo. E por causa desse objetivo, ele falou, olha, eu vou perder agora, mas depois eu vou alcançar algo maior lá na frente. Agora, o que muito moleque faz? Ele está lá com 20, 22, 25 anos e quer comprar um Veloster, quer comprar um carro novo, zero. Não tem nem onde morar. Ah, mas tem que ter o carrão da moda, senão não fica ruim. Eu lembro no quartel, eu cansei de ver isso. O capitão andando de Uno Mille e o soldado andando de carro seminovo. Daí depois, você viu o soldado vendendo o carro, comprando uma moto, vendendo a moto, trabalhando de bicicleta, e o capitão subindo de carro em carro. Precisamos ter planejamento. Se necessário for, qual que é o objetivo? Olha, eu preciso de uma casa. Olha, mas eu preciso de um carro simples. Ah, mas nem um carro simples dá. Faz igual eu, fico um tempo andando de Mercedes. Já andou? Tem uma Mercedes que cabe 44 pessoas. Tem motorista, tem tudo. Motorista particular, famoso busão. Não tem problema não, irmãos. Mas um período, para que você possa alcançar um objetivo maior. E outra coisa, avalie tudo que você faz. A Bíblia diz que Deus fazia uma coisa e dizia, e era bom. Ele avaliava o que ele tinha feito. Agora, quantos aqui fazem um monte de coisas, faz conta, compra isso, compra aquilo, mas não avalia se é bom ou se não é. Primeira coisa, aprenda a diferenciar necessidade de desejo. Se você aprender a fazer isso, você já vai economizar e muito. O que é necessidade, o que é desejo? Quando a minha esposa chega em mim e diz, olha, preciso comprar tal coisa. Eu tenho até medo desse preciso. E eu sempre pergunto para ela, você precisa? Você não vive sem isso? Ou você consegue esperar até daqui uns 2, 3 meses? Se consegue esperar, se não é algo vital, não tem problema nenhum esperar, mas temos que aprender a fazer essa diferença. Criança é assim, não é?
Olha o brinquedinho do Buzz Lightyear. Pai, eu preciso disso daqui. Eu não vivo sem esse brinquedo. Claro que vive. Faz uma bolinha de papel de meia e dá para o menino brincar e está feliz da vida. Precisamos saber o que é necessidade, o que é desejo. Avalie a sua vida. E eu garanto, se você fizer isso, se você for sincero consigo mesmo, avaliando a sua vida, você vai ver que muitas das suas necessidades, depois de 2, 3 semanas, você vai ver jogada no quarto. Você vai ver jogada no quintal. Porque não era tão necessidade assim. Como que é a avaliação de muito? Passa lá, Otávio, depois você volta ali na economia. Só que como muitos fazem avaliação, eu fiz aqui, eu mesmo pensando, com meus neurônios, algo simbólico, só para você entender. Você imagina, tá o fulano, salário top, R$1.500. Hoje em dia, R$1.500 é terrível. Mas vamos colocar, tá lá, ele tem R$1.500, mas ele quer comprar um carro novo. Ele precisa de um carro novo. Todo mundo no serviço dele tem, todos os chefes dele têm carro novo e ele não vai ter. Só que ele esquece que ele é operário, que ele é peão. Daí ele compra um carro novo, prestaçãozinha de R$800. Você pode pensar, mas não pode isso. Porque o máximo que a pessoa pode comprometer é 30% da sua renda. Só que o fulano é esperto, mais que a gente. O que ele faz? Ele espera vir férias, 13º, aquele olerite gordo, e vai lá e apresenta na concessionária. Só que ele mesmo se enganando, não ganha aquilo. Só que daí ele pode fazer a prestaçãozinha de R$800. Vamos colocar um carrinho de 30 mil e PVA dá 3 de 400. Seguro obrigatório e licença 250 por ano, mais ou menos, eu não sei quanto que é. Isso aqui, ele tem uma vez por ano. Mas vamos colocar combustível R$200 por mês, seguro 150, vai comprar um carro de 30 mil e não vai fazer seguro? Tem que fazer, irmão. Manutenção, olha essas coisas, R$100 por mês, para arredondar. Gasto fixo, R$1.250, para o carro ficar parado. Você vai gastar R$1.250 para o seu carro ficar estacionado na garagem, se você tiver varanda, senão vai pegar sol. Só que 3 vezes por ano, em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, ele vai ter que pagar IPVA, R$400. Já estourou o orçamento dele. Vê se tem lógica um negócio desse. Olha, eu ganho assim, mas eu vou comprar um carro tal. Anda de acordo com a própria perna. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Faça isso na sua vida. Aplique isso aqui na sua vida. Antes de fazer qualquer coisa, senta, pensa. O que eu vou fazer agora? Para depois você tomar a decisão que você precisa. E aquele último também, nesses tempos que nós temos, precisamos economizar. E outra coisa, eu coloquei ali e não li. E eu não coloquei aluguel, eu não coloquei comida, eu não coloquei energia, bandeira vermelha, estamos pagando caro para bandeirante. R$1.250 num carro para manter parado. E você vai viver de fé, daí não tem mais nada. Mas precisamos também aprender a ser econômico. E o exemplo que eu sempre uso é o exemplo de Jesus. Jesus dá pão para todo mundo. Todo mundo come e se farta, glória a Deus. O que ele faz que sobra? Resto, joga fora. Não, ele olha para os discípulos, olha, recolhe o que sobrou. Não vão deixar nada para trás. O dia que você for no restaurante e sobrar aquele bife parmegiano desse tamanho, você estiver morrendo de vergonha. Nossa, eu peço para fazer uma quentinha. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que você é pobre. Que você está levando para comer em casa. Agora vai ficar com vergonha. Vai perder um bifão daquele lá. Aí de jeito nenhum. Está lá o Guaraná 2,5 litros, quase intacto. Põe na mochilinha da criança e leva para casa. Mas tem que aprender a ser econômico, irmão. Siga os exemplos de Jesus. Eu sempre falo para minha esposa, nós costumamos fazer compra uma vez por mês. E a prioridade lá em casa, antes de fazer compra, é encher a barriga. Você sabe que isso aí é estratégia. Porque se você vai fazer compra de barriga cheia, você não come besteira. Se você vai fazer compra com fome, irmão, você compra tanta coisa que você não precisa. Chega lá, palmito, nossa, que vontade. Chega lá, nossa, queijo cheddar, nossa, nunca vi, vamos. E vai comprar tudo que não precisa. Agora, quando você enche barriga, chega lá, você vai falar, isso aqui é besteira. Eu garanto, se você colocar no papel, você já vai economizar em muito. Aprenda a fazer isso, vai fazer compra de barriga cheia. Aproveita, irmã, a água da máquina de lavar para lavar a varanda. Não deixa a água embora, não, é cheirosinha. Amaciante, joga na varanda, joga no quintal. É dicas de economia. Precisamos fazer isso, ainda mais nesse tempo que nós vivemos.
esfrega com o chuveiro desligado. Eu sei que nem muitos fazem isso, lá em casa eu faço. Abre o chuveiro, molha, fecha. Esfrega seco, abre o chuveiro e faço meus filhos fazer isso. Quando eles vão tomar banho, eu ponho a cadeira dentro do banheiro e vejo se eles estão tomando banho certo. Toma banho aí, quero ver. E fico vendo, porque criança já viu, se deixar, leva brinquedinho, lava brinquedinho, faz não sei o quê. Temos que aprender a ser econômico, economizar em tudo, tirar as coisas da tomada. Ou eu aconselho você, faz igual eu. Celular hoje em dia faz de tudo e a bateria não aguenta. Daí você tem que carregar todo dia, é ou não é? Quem tem celular carrega todo dia aqui? A maioria, todo dia você põe para carregar. Sabe o que eu faço? Vou em Paris, Parecida, compro aquele negocinho de colocar no cinzeiro do carro e carrego o celular no carro. Ah, mas aí você vai gastar a bateria. Mas a bateria anda e recarrega. A Bandeirante não. Eu economizo. Todo dia eu uso negócio. Eu sei que isso é meio extremo, mas é o que eu uso. Devemos fazer isso. Aprender a ser econômico. Quarto princípio, criatividade. Você pode repetir para a pessoa do seu lado? Criatividade. Deus teve uma certa diversidade na criação. Deus foi criativo. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer ali? Assim vai ficar melhor. Ou a girafa, um pescocinho maior para alcançar a folha de cima, senão as frutas de cima vai apodrecer. Foi criativo. E nós também precisamos ser criativo. E você ser criativo é você pensar enquanto ninguém pensa. Todo mundo está andando por um caminho, você vai por outro. Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente. E alguns historiadores dizem que para ele descobrir aquele filamento que vai na lâmpada, que faz acender, ele testou mais de 10 mil coisas até conseguir achar o bendito negócio que fazia a lâmpada acender. Alguns pensam, olha, como que ele não desistiu antes? Derrota e derrota e derrota. Mas sabe qual era o pensamento dele? Cada coisa que ele via que não dava certo, ele dizia o seguinte: descobri mais alguma coisa que não dá certo. Ele estava eliminando, mas não desistiu, perseverou. E a mesma coisa, a gente precisamos ter criatividade. Criatividade é você ir para o caminho oposto do que todo mundo vai. Às vezes está lá a sua família, nunca ninguém fez faculdade, e você pensa, eu vou seguir pelo mesmo caminho. Por que você precisa seguir por esse caminho? Por que você não pode ser diferente? Ah, minha família toda foi pobre, eu acostumei com isso. Você pode fazer a diferença. Para isso você precisa ser criativo. Você precisa fazer algo inovador. Ah, eu queria fazer faculdade, mas meu pai mal consegue sustentar minha casa. Meu filho, enquanto o mundo gira, o crente se vira. Aprende a dar um jeito. Uma vez eu vi a história de um homem que pagava a sua faculdade vendendo brigadeiro no ponto de ônibus. Só que isso aí é vergonha demais para você. Imagina você com uma bandejinha de brigadeiro vendendo. Logo eu. É por isso que você não faz faculdade. É por isso que você não prospera. Por causa de vergonha. Qual irmã da face da terra que não sabe fazer unha? Meu Deus, pelo menos a sua irmã, espero que você saiba fazer. Você não gasta dinheiro com manicure. Não sei se tem manicure aqui, daqui a pouco queimando o filme das manicure. Mas olha, toda mulher que sabe fazer unha, faz a sua e aprende a fazer a dos outros. Toda mulher sabe fazer bolo. Ô irmã, quem consegue fazer um bolo? Até eu, uns 3 anos atrás, sabia fazer. Faz e vende. Bate em construção com um pedaço de bolo para você ver. Chega lá, peãozada, suando, aquele monte de coisa, e você chega com aquele bolinho cheirando. Cenoura, cobertura de chocolate. Peãozada vai devorar aquele bolo. Vai comprar todo dia. Tem que usar a cabeça, tem que ser esperto, tem que ser criativo. Meu primo, eu tenho um primo que, nossa, ele é palhaço demais, literalmente. E a gente via, ele gosta demais de criança. Ele teve a ideia mais óbvia do mundo. Vou trabalhar com criança. Vou ser palhaço, vou animar festa. Hoje em dia o serviço dele é bico. O serviço dele mesmo que ele mais ganha é como palhaço. Algo que começou como brincadeira. Precisamos ser criativos. Uma outra irmã que começou a fazer bombonzinho para vender para as festas. Hoje em dia tem o buffet dela. Começou. Olha, eu sei fazer isso aqui, então faça da melhor maneira possível. Eu vi um homem uma vez que disse que ele comprou um carro, 0, à vista. Sabe fazendo o quê? Vendendo gravata de porta em porta. Gravata. Aqui em Moreira, você vai conseguir vender gravata. Eu sempre falo para minha esposa, eu vejo pessoal de terno, gravata, tem 2 opções. Ou é executivo, advogado, ou é crente. Se for à noite, então, a certeza é que é crente. Mas você vai conseguir vender. Olha o tanto de igreja evangélica que tem por aqui. Precisa ser criativo, precisa pôr a cabeça para pensar, ah, mas eu não gosto de fazer essas coisas. Tem vergonha, eu não gosto. Ah, mas eu gostar de assistir Faustão e novela o dia inteiro, você gosta. Depois termina medíocre e não sabe por quê. Precisamos pôr a cabeça
para funcionar. Precisamos ser criativos. Deus, para ser criativo, Ele disse que haja luz, e houve. Você, para ser criativo, precisa aprender a pedir oportunidade para os outros. O fulano tem uma fábrica, tal coisa. Irmão, tem vaga para mim? Fulano, me ensina a fazer esse serviço. Aprenda a ser criativo, aprenda a pedir as coisas. Peça, não tenha vergonha. Uma vez nós estávamos na chácara em Guará, e estávamos carpinando. E quem aqui já carpinou? É terrível o negócio. Eu tenho a leve sensação que o inferno é um monte de capim pegando fogo, inchado na mão de todo mundo. É terrível. Para quem não sabe, nossa Deus, é demais. E eu lembro que tinha 2 inchadas, eu peguei uma, e tinha uns 4 irmãos junto comigo. Falei, irmãos, tem mais uma aqui, quem quer? Todo mundo virou as costas. Olha, você vê com que é os irmãos, meu Deus. Um falou assim, eu não sei, o outro também não. Mas você viu um rapazinho no meio que disse o seguinte, olha, eu não sei, mas se você me ensinar, eu aprendo. Lá na frente, quem que você acha que vai se dar melhor na vida? Esse um que, não sei. Ou esse um, olha, eu não sei, mas me ensina. E eu vou acabar aprendendo. Precisamos ser criativos. 5º princípio, são só 7. Disposição para começar pequeno. Você pode repetir para a pessoa do seu lado? Disposição para começar pequeno. Como que começou o mundo? Com 2. 1, Adão, depois Eva. Hoje somos, aleluia, em média 7 bilhões, fora os que já morreram. Mas começou com apenas 2. Noé recomeçou o mundo, ele mais 7 da sua família. E Jesus era o primogênito. Se eles, sendo grande, começaram pequeno, por que você que é pequeno não pode começar? É que às vezes você pensa, mas todo mundo faz isso. Procure fazer as coisas bem feitas, você vai ver que dá muita diferença. Esteja disposto a começar lá embaixo. Agora o problema é que tem muitas pessoas hoje em dia que querem começar onde muitos estão terminando. Como a semana passada, se eu não me engano, eu falei para os irmãos, vi uma vez, estava tendo jogo na quadra perto da casa da minha mãe, carrão para tudo que é lado. Falei, vou lá ver quem que é esse pessoal jogando. A maioria era só senhor de idade, porque isso é a lógica da vida. Trabalha, para depois se ter algo bom. Mas eu garanto, a maioria deles começaram lá com a Brasília, com a Chevette, para depois ter aqueles carros que eles tinham. O irmão conversava comigo esse tempo atrás, dizendo que no seu serviço dele, agora ele tem uma posição um pouco mais elevada, mas ele se dispôs a dar um passo para trás para dar 2 para frente. Enquanto ele estava numa posição intermediária, ele preferiu reduzir a sua posição, mas para crescer. Nós também temos que estar dispostos a fazer isso na nossa vida. Se necessário for, dar um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Eu vi a história de um advogado uma vez, ele estava sem emprego, e um problema que nós vemos hoje na humanidade é o seguinte, olha, eu sou da área tal, eu só trabalho na minha área. Falei, irmão, você tem que trabalhar, não precisa. Na hora que o danoninho das crianças começar a acabar, a progressivo da mulher, o cabelo começar a enrolar, eles não vão se preocupar não, que é o dinheiro. Daí você está lá, mas eu sei fazer isso aqui, irmão, aprende a fazer outra coisa. E então esse advogado, precisando de mais um serviço, não conseguiu emprego em lugar nenhum. Chegou e viu numa empresa de limpeza. Admite-se faxineiro. Ele chegou com a sua pasta, com o seu terno, entregou o seu currículo lá para o encarregado. O encarregado olhou para ele, olhou para o currículo, faculdade, não sei das quantas, curso, não sei das onde, fala inglês, francês. Amigão, você não pode trabalhar aqui, olha o seu currículo. Olha como você está trajado. Nós não temos vaga para você. Então aquele advogado pegou o currículo dele, colocou na pasta, foi em casa, voltou, calça jeans, tênis all-star, camiseta de gola, pegou o currículo, uma pastinha branca e entregou. Será que agora vocês têm a vaga? Você acha que ele conseguiu ser próspero no serviço dele ou não? Porque esteve disposto a começar pequeno. Esteve disposto a se humilhar. Na parábola dos talentos, quem enterrou o talento foi o que recebeu um só. Porque, isso aqui é pouco demais, o que eu vou fazer com isso? E por causa disso foi severamente repreendido. Olha o que diz o fundador dos McDonald's. McDonald's todo mundo conhece. 2 hambúrgueres, alface, queijo de molho. Não estou fazendo propaganda não. Todo mundo conhece, mas olha o que o fundador do McDonald's disse. Ele começava sempre a citar a frase de um presidente que dizia o seguinte: nada mais importante que a persistência. O talento não é mais importante. A coisa mais comum é vermos pessoas mal-sucedidas, cheias de talento. Olha, você tem talento? É bom. Mas antes de talento, se você tiver vontade, isso é infinitamente melhor.
persistência, querer avançar, querer vencer, você vai conseguir. Sexto princípio: fazer com excelência. Repita para a pessoa do seu lado: fazer com excelência. Grave isso daí, irmão. Deus fazia as coisas e dizia: é bom, é bom, é bom. Eu pergunto para você: o que você faz é bom? O que você faz é com excelência? No seu serviço você faz o melhor? Não adianta você vir com esse papel: eu dou o dízimo. Mas dá o dízimo, mas trabalha de forma porca, mas trabalha de forma relapsa. Como que você vai prosperar? Olha o que diz 1 Timóteo 5,17. Aqui está falando, Paulo falando para Timóteo, seu pastor: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, dobrado salário. Dobrados honorários os presbíteros, que é a mesma coisa que pastor, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Olha o que Paulo diz para o pastor dele: devem ser considerados merecedores de salário dobrado. O pastor que preside bem, com especialidade que se afadiga na palavra e no ensino. Eu sei que esse princípio é para pastor, mas nós também podemos aplicar na nossa vida. Como você quer ter um bom salário? Sem primeiro se afadigar. Porque se afadigar é fazer as coisas até exaustão. Agora você não consegue ficar meia hora depois do serviço para concluir um trabalho e quer subir. E quer ter um salário melhor, sendo que você não está disposto nem às vezes doar um pouco do seu tempo. Aprenda a fazer as coisas com excelência. Lá em Guará tem, na praça lá, um monte de pipoqueiro. Mas tem um que, meu Deus do céu, a fila é gigante. E toda vez que eu vou lá, eu entro naquela fila. Vou pegar a fila. Por quê? Tão boa a pipoca dele que eu prefiro ficar na fila do que comer a do outro com queijo murcho. Se você fizer as coisas com excelência, não vai faltar serviço para você. Eu lembro até hoje, já estou encerrando, quando eu fui construir a varanda da minha casa, o pastor Valmir veio e falou para mim: olha, tem um pedreiro lá perto de casa, aproveita que ele está no intervalo de um serviço para o outro, senão você não vai achar mais. Porque quem faz as coisas bem feitas não fica parado. Quem faz as coisas com excelência, não falta serviço. E eu não estou falando que você vai ficar se comparando com o vizinho. Deus fazia as coisas e não olhava para outro lado dizendo: ficou melhor que o seu. Deus, ele se comparava com ele mesmo. Ele olhava o que ele tinha feito e dizia: é bom. E é isso que você precisa fazer. Você precisa dar o melhor de si mesmo. Não se comparar com ninguém, mas simplesmente fazer o seu melhor. Você faz o seu melhor naquilo que você faz? Eu faço salgado, bolo, unha, pedreiro, eletricista. Faz o melhor. Não se... Às vezes tem pessoas mais capacitadas que a gente, isso é verdade. Essa é a lei da vida. Mas dentro da sua limitação, você procura sempre fazer o melhor? Você procura sempre dar o máximo que você pode? Se você fizer isso, a consequência óbvia é que você vai ser próspero. E o último princípio, para encerrarmos, de como prosperarmos mesmo em meio à crise: sendo generoso. Isso é a máxima na vida cristã. Precisamos aprender a ser generosos, aprender a dar. Deus trabalhou 5 dias, de sol a sol, inclusive fazendo sol. Depois que ele fez todo aquele mundo maravilhoso, sabe o que ele fez? Deu para Adão. Olha, Adão, eu fiz tudo isso aqui agora para você. Quer ser próspero? Aprenda a ser generoso. Aprenda a doar sempre. Porque dinheiro é como adubo. Amontoado fede, mas espalhado fertiliza. Quanto mais na vida cristã. Precisamos entender esse princípio da generosidade. Talvez você já matute na sua mente: quando eu tiver dinheiro eu vou ser generoso. É um equívoco. Se você pensa assim: quando eu tiver eu vou ser generoso, você não vai ser. Porque o que é mais fácil? Você ser generoso com um salário de R$200 que você ganha, ou quando você tiver um salário de 5.000? Se você não consegue ser generoso no pouco, dificilmente vai conseguir ser generoso no muito. Mateus 25:21. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Precisamos ser fiéis e generosos com pouco que nós temos, para que daí então lá na frente Deus
possa prover um muito. E generosidade não tem a ver com bolso, não tem a ver com salário. Generosidade tem a ver com coração. Coração da pessoa tem que ser generoso. Uma vez estávamos num retiro, e eu não lembro o que tinha faltado para comprar, e eu e mais uns 3, 4 irmãos falavam, vamos fazer uma vaquinha para comprar aquilo ali. E então, de repente, um arranca 10, o outro arranca 8, o outro arranca 5. E tinha um irmão com 6 filhos. 6 filhos. A casa dele não tinha nem banheiro dentro. Ele tinha que sair de madrugada para ir no banheiro, que era meio comunitário, de onde que ele morava. Esse irmão, pobre, 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 de Marredeci. Um com 5, outro com 10. Esse irmão colocou a mão no bolso, tirou R$50. Olha, se precisar de mais alguma coisa, pode gastar tudo que está aí. Não tinha a ver com salário, mas tinha a ver com um coração generoso. Tinha a ver com o coração daquela pessoa. E a mesma coisa na minha e na sua vida. Precisamos aprender a cultivar esse coração de contribuir, de ajudar. Precisamos ser generosos. Para você ter uma ideia, a média da renda per capita do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, é uma das últimas rendas per capita. Dividindo por pessoa, eles ganham muito pouco. Todavia, eles são o segundo estado americano em doações para caridade. No ranking deles, eles ficam lá atrás de quanto que as pessoas ganham. Mas em termos de generosidade, eles estão na segunda posição. Porque generosidade, como eu disse, não tem a ver com aquilo que você ganha, mas com o coração que você tem. Olha o que diz 2 Coríntios 8. Aqui Paulo falando a respeito da igreja. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, em meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que interessante. Era uma igreja pobre, mas extremamente generoso. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. É o que nós às vezes usamos como desculpa, não é? Ah, mas o dia que eu ganhar mais eu vou ser mais generoso. Não, é um engano. Se você não consegue ser generoso com aquilo que você tem hoje, que talvez seja pouco, você jamais vai conseguir também ser generoso quando você tiver muito. As suas finanças estão em crise? Siga os princípios da palavra do Senhor. E se você for fiel a Deus e também aprender a repartir até o pouco que você tem, a certeza é que Deus vai nos prosperar mais e mais a cada dia. E a nossa vida financeira, que talvez você chegou aqui um inferno, Deus pode reverter ela para um paraíso.